normais e as especiais. Então, eles tentam buscar que as crianças especiais fiquem tendo o mesmo contato do que as outras crianças que não têm tantas dificuldades quanto eles. Porém, entretanto, eles têm o modo da alfabetização, então eles querem incluir a alfabetização para as duas formas, sabendo que a educação especial ele tem uma deficiência intelectual e motora, então vai ser uma criança que você vai ter mais cuidado, como eu posso dizer, você vai ter mais tempo para preparar ela, entendeu? Então, esse primeiro texto eu entendo isso. E vamos ver o que diz o próximo texto. O texto 2 diz assim: a educação especial, na perspectiva da inclusão, concebe o espaço escolar como um ambiente de realização de proposta à luz da igualdade, no qual todos têm assegurado o direito de aprender, considerando-se as especialidades dos sujeitos, projetando-se atentamente adequados às necessidades motoras, visuais, linguísticos e cognitivos dos alunos matriculados na escola regular. Então, o segundo texto ele me informa que a educação especial ela está ali para conseguir um espaço na escola, um ambiente da escola que traz a igualdade. A criança especial ela tem que ser tratada na mesma igualdade de uma criança normal, porém tem que ser usado métodos para que ela consiga acompanhar a turma. Então, métodos que tem que ser utilizado para que ela consiga adquirir o que o professor está passando. E pronto, esse que foi os dois textos que foi proposto. E a primeira coisa que eu posso dizer é que o trabalho, né, pediu para visitar escolas que tenham crianças com deficiências. No meu caso, eu não visitei escolas, estudei minha vida inteira em colégio público. E no colégio público ele tinha esse espaço. Ele tinha esse espaço que no colégio que eu estudava, na escola regular, e ele também tinha uma sala para crianças especiais. Que essa sala, a criança ficava lá um bom tempo, até que o professor dessa sala dizia que a criança conseguia acompanhar, então colocava na sala com a gente, com as outras crianças, né? E nesse processo eu vi as crianças evoluindo e também vi dificuldades nisso. Na escola que eu estudei, eu via os professores, tipo, não considerando o aprendizado daquela criança, não se esforçando, tipo, não tanto faz. Então, é uma realidade triste, porém uma realidade verdadeira. A sala deles, né, do psicagogo, né? Desculpa que eu tô com problema de dicção. Desculpa minha falta de dicção, né? Eles lá eram perfeitos, eles eram ótimos, cuidavam, tinham uma atenção, e isso a gente notava. Porém, quando ia para a sala com a gente, os professores que ensinavam, não os especiais, ensinavam o conjunto, eles não davam, tipo, aquela atenção maior que teria que ter dado para aquela criança, né? Para aquelas pessoas que estavam necessitando. Pronto, eu levo com isso que aquelas crianças estavam precisando de uma atenção maior e nisso nem eu via, porque no tempo eu era criança. Hoje em dia eu recordo de acontecimentos do tempo que eu era criança, no tempo que eu estudava, e que eu via essas coisas. E no meu modo de ver, aquelas crianças não absorveram, não conseguiram aprender nada praticamente do que estava se dando, até porque tinha deles, na minha sala, tinha deles que os professores faziam só passar, não avaliava. Passava só porque era especial e dizia que não ia dar em nada. E isso eu cheguei a ver. Então, eu acredito sim que tenha várias escolas que tem um cuidado maior, que tem uma dedicação. Inclusive, eu tenho a esposa do meu primo, ela trabalha no colégio e ela informou pra gente que lá tem as crianças especiais, que tem uma criança autista, no qual eles dão uma atenção maior. E eu acredito sim que nessa escola eles tentando dar realmente uma atenção, porém no meu tempo de escola, eles não davam uma atenção maior para essas crianças, certo?
Pronto, no tópico A ele pede para eu visitar uma escola. Eu contei um pouco da minha história, né? Que no caso eu estudei sempre em colégio público e via essas coisas acontecer, então eu posso passar o que acontecia naquele tempo. E também ele fala sobre o direito de aprender. O que é um direito de aprender? Direito de aprender. Como qualquer cidadão, a pessoa com deficiência tem direito à educação pública e gratuita, assegurada pela lei, preferentemente na rede regular de ensino. E, se for o caso, a educação adaptada às suas necessidades, em escolas especiais, conforme estabelecidos nos artigos. Então, a lei, né, diz que toda criança, todos têm o direito à educação. Independente de criança ou não, todos têm direito à educação, sendo deficiente ou não, sendo especial ou não. Então, todos têm direitos à educação. No caso, eles preferem que seja em um colégio regular, com crianças, para eles acompanhar e viver uma vida normal. Um exemplo, o autista, ele tem vários estágios de autismo. Então, ele consegue viver uma vida normal se ele se cuidar, indo para uma escola regular, vendo as coisas direito. E nisso tem que ter a ajuda dos pais e do professor na escola, porque é um combo que ajuda um ao outro. E pronto, preferentemente seja em colégio regular para que eles consigam viver em sociedade. Mas tem casos de crianças especiais que não conseguem viver com outras crianças. Então, eles vão para uma escola especial adequada, com especialistas, com pessoas que conseguem compreender o que eles querem passar, conseguem ajudar eles da maneira exata. Então, pela lei, toda criança tem o direito de aprender. Ele também pede para a gente falar um pouco sobre a educação inclusiva. O que é a educação inclusiva? A educação inclusiva é uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito a todos à educação. Ela prevê a igualdade de oportunidade e a valorização de diferentes humanos, contemplando assim as diversidades étnica, social, culturais, intelectuais e físicas, sensoriais e de gêneros dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e da política vigentes nas escolas e do sistema de ensino, de modo a garantir o acesso à participação de aprendizagem a todos, sem exceção. É exatamente o que eu havia falado antes. O direito à educação e a educação inclusiva andam lado a lado, porque eles falam a mesma coisa. Então, ele tem o direito à educação, assim como todos temos. Todos temos o direito à educação, sem exceção. Então, quando a gente fala, fulano pode estudar, todos têm o direito à educação, a se educar, a aprender, a se alfabetizar. Aqui eu também botei 2 textos em cima e embaixo e eu vou falar um pouquinho sobre eles, certo? Eu já expliquei um pouquinho sobre o que é a educação inclusiva, que é quando você inclui a criança no colégio regular, que é a mesma coisa dos direitos à educação, ok? E agora eu vou falar um pouco sobre 2 ações relevantes. Aliás, vou falar sobre um pouquinho mais. Eu vou contemplar um pouquinho. Quais são os princípios da inclusão da escola? Os princípios da inclusão da escola são: todas as pessoas têm o direito ao acesso à educação. Então, todas as pessoas têm que estudar. Todas as pessoas têm o direito de estudar. Não existe uma escola que vai proibir a criança de estudar. Toda pessoa aprende. Isso está dizendo que todas as pessoas conseguem aprender. Então, não existe, não consegue aprender, não estou conseguindo. Consegue aprender, porque todos conseguem aprender. Desde o momento que consegue andar, consegue botar um lápis na mão. Então, todo mundo consegue aprender. E também sobre outra coisa que eu quis falar, sobre o processo de aprendizado. O processo de aprendizado de cada pessoa é singular, entre outros. Então, a pessoa tem um processo de aprendizado diferente. Então, a gente tem que pegar aquilo que a gente tem que trabalhar com métodos, com modos de fazer eles aprenderem.
Pronto. E eu queria falar um pouquinho sobre alguns modos, né, que a gente pode aprender para cativar, para ajudar nessa obra. E elas são Pronto. E agora vamos falar um pouquinho sobre os projetos de ações. Os projetos de ação, eles são o quê? Que ele garante a igualdade de oportunidade. Ele faz também da adequação curricular. Se usa material pedagógico adequado. Então, eles pegam aqueles materiais adequados para ensinar. Um exemplo, vou fazer coisa com EVA, pegar tampinhas de garrafa, pedir para eles contarem. Então, isso tudo é um material adequado para a aula, né? Para dar uma aula interativa com eles, no caso. Tem um apoio pedagógico aos alunos com deficiências. Então, é muito importante ter um apoio pedagógico para as crianças com deficiências. Então, praticamente o certo é toda escola que tenha crianças com deficiência, com crianças especiais, tenha uma pessoa, um psicólogo, para ajudar, para dar aquele apoio. Então, é muito importante que tenha. Se tem estrutura física adequada para todos os alunos, então tem que ter uma estrutura para acomodar todos os alunos. Os alunos, se há reduções de número de alunos em algumas salas. E quando há crianças com deficiências, tem que diminuir o número de alunos naquela tal sala. Porque um aluno com especial, ele vale como 2. Se a sala consegue pegar 30 crianças, tirando 30 crianças mais 2, vai ficar 32. Porque uma criança especial vale como 2 crianças. Então, tem que tirar 2 crianças para entrar uma. E numa escola também não pode ter mais de 1 ou 2 crianças especiais em uma sala. Então, no máximo, 2 crianças especiais numa sala. Agora eu vou mostrar um pouquinho do trabalho que eu fiz aqui embaixo. Eu vou mandar só meu áudio, né? E ele vai falar sobre um planejamento educativo. E eu vou falar sobre o meu planejamento de educação, que eu vou mostrar só as imagens do projeto que eu fiz, tá certo? Pois vamos lá, gente. Segue. Muito obrigada por ter visto até aqui. Pronto, esse vai ser o meu projeto educativo. O nome do projeto Brincando de Aprender. O tema vai ser uma aula interativa, série ou ano que serão infantil ou fundamental 1. O conteúdo do projeto vão ser pessoas com TDAH e TEA imperativos, que são pessoas com déficit de atenção, com crianças autistas e criança imperativa. E o conteúdo em que o projeto será trabalhado vai ser matemática, linguagem, português e natureza. Porque esse projeto que eu vi, ele dá para trabalhar vários temas. O objetivo do projeto vai ser fazer com que o aluno aprenda de uma forma mais fácil e mais interessante, fazendo com que ele se interesse mais com as brincadeiras e com as brincadeiras consiga aprender. Então vai ser uma aula que as crianças vai puxar aquela atenção. Em vez de ficar puxando atenção para as outras coisas, eles vão se divertir interagindo de acordo com a aula. A justificativa do projeto é ajudar o aluno que tem dificuldade de acompanhar em uma escola regular, fazendo que as aulas sirvam como para ambos os alunos. Então vai ser uma aula tanto para crianças que não são especiais, até para as crianças especiais. A metodologia e estratégia é o quê? Fazer com que, através das brincadeiras, eles consigam aprender a disciplina. E as avaliações e atividades realizadas serão... As avaliações vai ser de acordo com as brincadeiras. Exemplo, vamos dividir os alunos e vamos pedir para eles pegar 10 tampinhas de garrafa de cor verde. Através das brincadeiras, vamos conseguir ver se ele está conseguindo entender ou aprender. Fazendo competições, um exemplo de pegar uma tampa de uma garrafa, entregar até a professora e assim trabalhando com a coordenação motora. As referências foi uma entrevista que eu fiz com a professora de uma escola regular. Então espero que vocês gostem do meu projeto. Eu achei muito interessante essa metodologia que ela usou para os alunos dela.
Pronto, e para nas considerações finais, né, vamos dar aquele adeus e falar um pouco sobre o trabalho. E esse trabalho a gente nota que a educação especial ela tem que estar presente, tem que ser mais ouvida, tem que ter modos, métodos, planejamentos. Então é um modo de trabalhar e todo professor tem que saber trabalhar com todo tipo de criança, todo tipo de pessoas. Então é isso, muito obrigado por ter visto até aqui e obrigado professor, professora que está vendo esse vídeo e agradeço por tudo, obrigada e tchau.